Olá pessoal, mais uma vez eu, o professor Jusilândio Souza, aqui no Atual Concursos, levando para você o que há de melhor em conhecimentos bancários, ok? Conhecimentos bancários, para que você esteja pronto para a prova de diversos concursos que exigem essa disciplina. Muito bem, nós vamos falar de transferências automáticas de fundos, conforme eu anunciei na aula anterior. Em verdade, vamos falar sobre diversos tópicos curtos, são tópicos curtos, mas que aparecem bastante em provas de concursos, tá? Porque os bancos ainda utilizam muito disso. Então, transferências automáticas de fundos. Tradicionalmente, eu sempre adianto alguma coisa antes de mostrar os slides. O que é a transferência automática de fundos? Veja bem, antes de tudo, vamos diferenciar a transferência de fundos normal, a transferência normal de fundos, da transferência automática. O que são fundos? Valores. Então, a transferência normal de fundos, ela é feita pelo próprio cliente. O próprio cliente, ele pode ir no caixa, na boca do caixa, como dizem, e efetuar a transferência. Ele pode ir a um caixa eletrônico do banco e efetuar a transferência de valores entre contas, etc. Ele pode também efetuar essa transferência através da emissão de um cheque, ok? E outros documentos. Ele pode fazer um DOC, uma TED, como já vimos aqui pelo Atual Concursos, tudo isso, DOC, TED, cheque, etc. Mas ele é possível também, e as grandes empresas utilizam muito isso, fazer a transferência automática de fundos. O próprio banco faz automaticamente a transferência conforme as necessidades do seu cliente. De repente, é um cliente grande que possui várias contas numa mesma agência ou várias contas no banco em agências diferentes. E esse cliente pode programar, olha, tal dia, tal hora, tal dia, no movimento de tal dia, eu quero a transferência de X valores para essa conta. Todo dia 5 de cada mês, transfira, por gentileza, tais valores. Então, o próprio cliente, ele faz essas exigências e aí o banco já faz as transferências automáticas desses fundos entre as contas, entre agências, conforme determinado pelo cliente. Vamos ver aqui nos slides. Bem, movimentação programada. O que é a transferência automática de fundos? Qual é a definição? Já está aqui no primeiro tópico. A transferência automática de fundos, ela é a movimentação programada e automática de valores entre contas de um mesmo cliente. Entre contas de um mesmo cliente. Então, a transferência automática ela é feita assim. Veja bem, contas de um mesmo cliente. Entre contas de clientes diferentes, obviamente não entra aqui no conceito de transferência automática de fundos, mas é possível ser feito através do DOC, da TED, como nós já vimos aqui, ou do cheque, né? Contas em uma mesma agência ou entre agências diferentes, já disse isso para vocês, conta entre uma mesma agência ou entre agências diferentes. Então, transferência automática de fundos é isso mesmo, é só uma questão conceitual, embora as provas ainda cobram, não cobram tanto quanto se cobra, por exemplo, o Sistema Financeiro Nacional, que nós já vimos aqui, já esmiuçamos aqui em 2 ou 3 módulos, mas cobra também alguns concursos regionais, de bancos regionais ainda cobram, e até concursos nacionais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste e assim por diante. Mais um tópico, como eu disse, é uma série de tópicos curtos e que caem em concurso. Nós temos a arrecadação de tributos e tarifas públicas. Professor, para começar, o que são tributos e o que são tarifas públicas? Vamos de trás para frente. Tarifas públicas, tarifas de conta de água, de energia, etc., que se paga bastante em bancos. Hoje em dia, na verdade, os bancos estão, de certa forma, jogando isso aí para os seus correspondentes bancários, né? Os correspondentes bancários. Correios já recebem, mas tarifas públicas são essas contas de energia, de água, de telefone, ok? Que se paga, essas são as tarifas públicas.
A grosso modo, porque o que nos interessa aqui é tão somente o conhecimentos bancários, né? A gente não vai entrar aqui em outras disciplinas, como direito, direito administrativo, etc. A gente vai trabalhar aqui apenas com conhecimentos bancários, só o suficiente para a gente se situar. Mas, professor Jusilândio, por que o senhor está dizendo isso? É porque alguns conceitos trazem dúvidas em outras disciplinas, talvez não em conhecimentos bancários. Por exemplo, a diferença entre tributo e imposto. Muita gente acha que tributo é a mesma coisa de imposto e não é. E não é, né? Todo imposto é um tributo, mas nem todo tributo é um imposto, já que tributo inclui o imposto, inclui taxas, etc. Então a gente não vai entrar em outras disciplinas. A gente não vai entrar em direito administrativo, direito constitucional e tal, sem necessidade. O que a gente vai trabalhar realmente aqui é com conhecimentos bancários. Então, a arrecadação de tributos e tarifas públicas nada mais é do que o papel hoje dos bancos e dos seus correspondentes bancários de receber esses tributos e repassá-los para a esfera pública referida. Exemplo, um tributo federal, o Banco do Brasil e outros bancos recebem esse tributo e repassa para o governo federal. Então, a arrecadação de tributos e tarifas públicas, hoje ela é praticamente feita por bancos e alguns deles, não todos, pelos correspondentes bancários, tá? Aí você diz, professor, qual a importância de estudar isso aqui? Bom, é porque antes dessa arrecadação ser feita pelos bancos, ela era feita através de coletores de impostos, coletores de tributos. As pessoas tinham que ir até a sua agência fornecedora de água para poder pagar, tinha que ir até a sua agência fornecedora de energia elétrica, a empresa que fornece energia elétrica no seu estado, ir lá pagar. Então, quando isso passou para os bancos, houve uma facilitação muito grande, porque você tinha diversas tarifas públicas, tributos, e tinha que sair pagando em diversos locais. Hoje, uma única agência bancária consegue receber muitos desses tributos e tarifas públicas. É porque o progresso vai chegando e as novas gerações vão se acostumando tanto com o status quo vigente, com o que se faz hoje em dia, e não se dá conta de que houve uma melhoria grande. Quando alguém reclama hoje numa fila de banco, ele precisa entender que já foi bem pior, né? Já foi bem pior. Você enfrenta uma fila de banco hoje e paga diversos tributos, diversas tarifas públicas, enquanto que antes você tinha que sair em vários lugares para poder pagar os seus impostos, seus tributos, né? E as suas tarifas públicas. Nós vamos aos slides que vão sacramentar isso que eu estou dizendo para vocês. Bem, o que é a arrecadação de tributos e tarifas públicas? Então a gente já define aqui no primeiro tópico: a ação de recolhimento e repasse de tributos por parte dos bancos. Ação de recolhimento e repasse de tributos por parte dos bancos. Então isso é que é a arrecadação de tributos e tarifas públicas. Realização de convênios específicos é um tópico que eu quero falar. Bem, para que o banco arrecade tributos ou tarifas públicas, deve haver um convênio específico. O que é esse convênio específico? É o convênio entre o banco e a esfera pública, União, Estado, município, né? Para quem o banco vai repassar os tributos, ou ainda para a empresa de energia elétrica, a empresa de telefone, a empresa que fornece água e esgoto, né, saneamento básico para a sua cidade, que você tem que pagar a ela a taxa de iluminação pública que você paga na sua conta de energia elétrica, que determinado banco vai receber, um correspondente bancário. Então, para que isso aconteça, é necessário que haja um convênio entre o banco ou correspondente bancário e essas empresas, ok? Ok, continuando aqui com esses temas, que eu disse para vocês são temas curtos, mas temas que são bastante cobrados em alguns concursos
bancários, especialmente concursos regionais, tá? Mas, veja bem, isto serve para qualquer concurso bancário, inclusive o concurso do Banco Central do Brasil, serve para todos esses concursos. O conceito de home banking, office banking e internet banking. Então, nós vamos trabalhar agora com esses três conceitos. O conceito de home banking, também chamado de office banking, ele hoje ainda é cobrado em prova, mas embora simples, é um conceito, como a gente vai ver, bastante simples, ele derruba muita gente em prova. Muita gente confunde home banking, que é a mesma coisa que office banking, a mesma coisa entre aspas, né? Tem uma diferençazinha pequena que a gente vai falar daqui a pouco, né? O remote banking, muita gente confunde com o remote banking, ou ainda com o internet banking. Então, é necessário que entenda a diferença entre esses conceitos, não é? Bom, home banking e office banking. O home banking ou office banking, home, na verdade, não é apenas casa, muita gente confunde isso aqui, tá? Em inglês você tem duas palavras principais para falar da sua casa. Você tem house, que é casa no sentido geral, né? House pode ser a sua casa, ou a casa do vizinho, qualquer casa. E você tem home, que está mais para lar, e não apenas para casa. Então, home é um conceito mais abrangente, porque home pode ser a sua casa, pode ser o seu escritório, ok? Home. Então, home sweet home, lar doce lar. Então, home é aquilo que é seu realmente, tá? Para ficar mais tranquilo isso aí, vou dizer uma coisa para você. O pica-pau que está lá na árvore, ele não tem uma house, ele não tem casa, ele não tem uma house, que é a casa no sentido, digamos assim, geral. Mas ele tem um lar, ele tem um home. Aquele buraco lá na árvore onde ele fica é o seu lar, é o seu home. Então, quando a gente fala em home banking, a gente está se referindo ao acesso que a pessoa, que a empresa ou que a pessoa física faz a partir da sua própria empresa, do seu escritório ou da sua própria casa. O home banking, ok? Vamos lá. De maneira geral, toda e qualquer conexão eletrônica entre o banco e o domicílio do cliente, a casa, o escritório, etc. Então, o home banking, ele é geral, toda e qualquer conexão eletrônica entre o banco e o domicílio do cliente. Observem que eu não falei aqui de computador. Olha que interessante. No home banking, não é necessariamente via computador. Até pouco tempo atrás, quando não existiam computadores ou quando eles não estavam tão acessíveis aos clientes, havia o acesso, por exemplo, o cliente podia pegar um extrato através do seu fax, através de um fax em casa. O cliente podia acessar o banco, entre aspas, através de um telefone, dar um telefonema. Isto também é home banking. Então, o home banking, ele não é necessariamente via computador. Olha o conceito como é geral. Então, comunicação entre banco e cliente não necessariamente via internet. Na verdade, não necessariamente via computador. Não só via internet. Não necessariamente via computador, ok? Então, o home banking é qualquer comunicação feita entre o escritório da empresa, por exemplo, e o banco. Eu coloquei aqui não necessariamente via internet, porque muita gente boa pensa, que rede de computadores, que a conexão entre um computador e outro é feita apenas pela internet. Os jovens de hoje, que não conheceram outras formas de conexão entre computadores à distância, podem pensar, a menos que conheçam bastante informática, podem pensar que a comunicação entre um computador e outro se dá apenas pela internet. Isso porque hoje é muito comum pela internet, mas não é bem assim. Você podia, por exemplo, comunicar antes da internet, entrar em contato com o seu computador, do seu escritório, com o computador do banco, através de uma linha de escada,
não necessariamente via internet, um programa e que inclusive trazia uma segurança maior, que era um programa de codificação e decodificação entre o computador do cliente e o computador do banco. Então não era na internet, não era no campo virtual promovido pela internet, mas simplesmente por uma linha telefônica o cliente poderia chavear o seu computador, era um conceito muito utilizado na época, chavear o seu computador com o do banco, conectar o seu computador ao sistema do banco. Então isso era home banking. Então atenção, home banking não é necessariamente através da internet e muito menos através do computador. Ele pode ser feito através de outras situações, como veremos aqui. Ok, histórico e evolução do conceito de home banking. Histórico e evolução do conceito de home banking. A comunicação, troca de informações, podia ser feita por rádio, inclusive rádio, telefone, telex, fax, pager, etc. Aí você deve estar se perguntando assim, professor Jusilândio, telex? O que é isso? Pager? O que é isso? Olha, realmente, alguns desses instrumentos de comunicação já não existem mais. O telex, por exemplo, já não existe mais, mas foram muito utilizados pelas empresas. Então, o que era o telex? Era parecido com era um aparelho parecido com uma máquina de escrever, em que você digitava algo neste aparelho de telex e o que você digitava aparecia, abre aspas, simultaneamente, fecha aspas, do outro lado do mundo, em outra cidade, no telex de outra pessoa. Então o telex, você podia usar o telex para transmitir mensagens escritas para outro telex em algum lugar do mundo, da cidade, do estado, do país, etc. O telex ele foi digamos assim, uma evolução do telegrama, né? A gente pode falar assim, o telegrama, eu não coloquei telegrama aqui, mas coloquei etc. Então, através de telegrama também se podia praticar algumas ações com os bancos, ok? Então, quando a gente fala em home banking, a gente não está falando de computador, é o acesso ao banco de forma à distância pelo cliente, a partir do seu lar, do seu escritório, da sua empresa. Isso é home banking, ok? O pager emitia mensagem também, foi utilizado por pouco tempo, e o fax, que até hoje existe, mas também já está caindo em desuso, já que as pessoas estão mandando mais e-mails, não é isso? E assim por diante. Agora, e o remote banking? Ah, professor, eu achava que home banking fosse o mesmo que remote banking. Olha, não é. Embora home banking seja um tipo de remote banking. Vamos fazer melhor aqui. O que é remote banking? É o conjunto de recursos para atendimento remoto, fora das instalações da agência. Atenção! Fora das instalações da agência não quer dizer na sua casa, no seu escritório ou na sua empresa. Aí seria home banking. Aqui por exemplo, um caixa eletrônico no shopping center, longe da agência bancária, em que você vai lá passar o seu cartão. Ali está havendo remote banking, o acesso remoto ao banco. Acesso remoto ao banco. Não na sua casa, no seu escritório, nem na sua empresa, porque aí seria home banking. Então, o remote banking é o acesso remoto à distância ao banco, desde que não seja na sua casa, no seu lar, no seu escritório, na sua empresa, que aí seria home banking, ok? Então, remote banking é o conjunto de recursos para atendimento remoto, fora das instalações da agência. Entram neste conceito uso de caixas eletrônicos em supermercados, shopping centers, etc. O débito automático, quando você está cansado de ir ao banco ou correspondente bancário pagar sua conta de energia elétrica, e aí você programa o débito automático. Isso é um tipo de remote banking. A entrega do talonário em casa, que alguns bancos fazem, leva o talão de cheques até a casa do cliente, até o escritório,
isso aí é o Remote Banking, ok? Então, olha que a diferença é sensível, né? Home Banking, quando esta operação é feita pelo próprio cliente, em sua casa, no seu escritório, na sua empresa. Remote Banking é como se fosse o tentáculo do banco fora da agência. É o banco fora da agência, ok? São as instalações do banco fora da agência bancária, ok? E o Internet Banking? Bom, o Internet Banking, que, digamos assim, seria a evolução de todos esses conceitos, o Internet Banking é o banco na internet. É o banco na internet. E aí você pode estar pensando assim, mas professor Juscelândio, mas o Internet Banking não seria a mesma coisa que Home Banking? Não. Como eu disse para vocês, Home Banking não é necessariamente pela internet. Não precisa ser nem mesmo pelo computador. Se eu pego meu telefone, ligo, coloco minha senha, digito minha senha e pego meu saldo pelo banco da minha casa, meu telefone fixo, eu estou utilizando um sistema de Home Banking. Mas não é Remote Banking, que está sendo em minha casa, não está sendo no shopping center, não está sendo em outro lugar. Não é o Remote Banking. Embora esteja inserido no conceito. E não é também Internet Banking, que eu sequer usei computador, muito menos internet. Então o Internet Banking tem de ter o computador, obviamente. Mas aí você pode pensar assim, professor Juscelândio, e que diferença faria, por exemplo, se a minha ação de Home Banking, se eu uso o banco através da minha casa, então é Home Banking. Estou usando o banco através da minha casa, é Home Banking. E estou usando através da internet. Não haveria uma confusão entre os conceitos de Home Banking e o conceito de Internet Banking? Não. Sabe por que não? Porque quando a gente fala de Internet Banking, a gente está falando não de uma operação ou outra que você possa fazer pelo seu computador, ou pelo seu telefone, ou pelo fax. A gente está falando do banco na internet. Tanto é que o Internet Banking, ele já está sendo utilizado em alguns países do mundo para situar um banco na internet. Ou seja, o banco deixa de ter existência física palpável, deixa de ter uma agência. Alguns países já estão aceitando isso. E o banco ele é totalmente virtual. Então é o banco virtual. O conceito de Internet Banking é o banco virtual. Ele pode nem ter endereço. A agência pode nem existir. Não em nosso sistema. Nosso sistema financeiro exige lá a agência. Mas alguns países já estão pensando nisso. O banco existe somente na internet. Então, olha aqui. Por isso que eu disse, pode estar ou não inserido no conceito de Remote Banking. Estará inserido no conceito de Remote Banking se for como é aqui no Brasil, mas em um outro país que já aceita um banco totalmente pela internet, você vai estar fora do conceito de Remote Banking, porque você não vai estar acessando remotamente o banco. Na verdade, é o próprio banco ali na internet. É um pouquinho complicado, mas eu tenho certeza que aqui pelo Atual Concursos você tem o que há de melhor e você vai aprender. Com a gente você aprende.